Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Não sei que horário você vai ver o vídeo, mas bom dia. Eu vou começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre gases, tá? Peraí que eu já vou abrir para vocês. Hoje a gente vai falar sobre gases, então a gente tá no capa 2, tá? Você pode abrir no seu celular, no seu tablet, no computador. E eu vou usar o nosso próprio caderno, tá? E aí vocês podem ir fazendo junto comigo, tá bom? Então abram lá na página, vou ver a página, tá? Na página 111 do caderno de vocês, é a primeira aula de química A desse caderno, desse capa, tá? 111 não, 108, tá? Então são as aulas 9 e 10 e a gente vai ver a equação geral dos gases. Como é um tema que a gente já aprendeu, é algo que a gente já viu, tá revendo, eu acredito que eu não preciso ficar explicando muito. É óbvio que eu vou explicar todas as leis para vocês e depois a gente vai fazer os exercícios juntos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é quais são as variáveis de estado dos gases, né? Quais são as variáveis que a gente vai precisar estudar, né? Pressão, volume e temperatura, essas são as variáveis de estado. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que quando a gente está falando sobre um gás ideal, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa considerar é que as moléculas, elas são esferas, tá? Que elas têm energia cinética nula, o que a gente sabe que não é verdade, né? Porque se tem movimento, tem energia cinética, mas a gente precisa considerar algumas coisas para que a gente possa estudar alguns aspectos desses gases, tá? Então a gente está chamando de gás ideal, não é um gás real. Quando que a gente vai estudar um gás real, Ellen? No ensino médio a gente não estuda, a gente estuda gás real caso você vá fazer uma faculdade de engenharia, de química, de física, e aí a gente vai estudar as condições reais, tá? Por hora a gente vai só estudar ele de modo ideal. Então, esferas, a gente tem que considerar que a energia cinética deles também é nula, tá bom? Então vamos às variáveis, então pressão, volume e temperatura. Pressão é a relação dos choques das moléculas de ar, das moléculas de gás, os choques que ela tem com a parede do recipiente onde ela está contido, tá? Então, a força desses choques vai nos dar a pressão. Quanto menos choques, menos pressão, quanto mais choques, mais pressão, tá? A gente geralmente usa e vai usar nas nossas transformações gasosas a partir de agora, a gente geralmente usa em ATM, tá? Mas dependendo do exercício, ele pode dar na unidade de milímetro de mercúrio, torr e pascal. Aí para vocês já tá as relações de mudança, né? Um ATM, mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, mesma coisa que 760 torr e mesma coisa que 10 a quinta pascal, tá bom? Mas a gente sempre vai focar no ATM, tá? A gente sempre tem que jogar a unidade de pressão para ATM. O volume é o volume do recipiente em que o gás está contido, tá? Sempre é o recipiente e geralmente é em litro que a gente usa, tá? Geralmente não, sempre é em litro que a gente usa. E as mudanças são as seguintes, tá? 1 litro, mesma coisa que 1000 ml, 1 centímetro cúbico, mesma coisa que 1 ml. Ou você pode usar as relações que estão aí, tá? 1 metro cúbico, mesma coisa que 1000 ml, que é uma caixa, 1000 litros, que é a mesma coisa que uma caixa d'água. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 ml, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, tá? Com relação à temperatura, as principais unidades é o grau Celsius e o Kelvin. A gente vai usar só Kelvin, tá bom? Nas transformações gasosas daqui pra frente. E aí, como que eu faço para transformar de Celsius para Kelvin? É só eu acrescentar 273. E como que eu faço para transformar de Kelvin para Celsius? É só subtrair 273,
tá bom? Aí tem uma observação falando da CNTP, e daí eu vou incluir mais uma, tá bom? Essa daí não tem, essa é extra, tá bom? CNTP é condição normal de temperatura e pressão. Geralmente tem alguns exercícios que ele só traz essa condição, ele não traz nem a pressão nem a temperatura, porque ele entende que você sabe qual é a pressão e qual é a temperatura nessa condição. Tá? Então, na condição de condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, pressão é 1 atm e temperatura é 0 graus Celsius, tá bom? A outra, que não tá aí, mas eu vou falar para vocês, é a CATP, tá bom? Deixa eu adicionar uma anotação para vocês. Não é isso que eu quero. Vou adicionar uma anotação para vocês, tá? Então, é a CATP, é condição ambiente de temperatura e pressão, tá bom? Qual é a diferença? A pressão é a mesma, tá? A pressão é 1 atm mesmo, não muda. A diferença é a temperatura. A temperatura é uma temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, tá bom? 25 graus Celsius. Aí vocês fazem a mudança para Kelvin, tá? 273 mais 25, que vai dar 298. Tudo bom? Tudo bem? Então, o CATP é 1 atm, mesma coisa do CNTP, só muda a temperatura, que não é mais 0 graus Celsius, e sim 25 graus Celsius. Beleza? Salvei, tá aqui para vocês, tá bom? Vamos às transformações gasosas. Ellen, o que eu tenho que saber com relação às transformações gasosas? Pressão, volume e temperatura, eles têm relações entre si de proporcionalidade ou de desproporcionalidade. Como assim? Quando eu estou falando de uma transformação, quando eu altero a pressão em que um determinado gás está submetido, eu vou ter alteração no volume e vou ter alteração na temperatura. Tá? Então, eu preciso entender como essas transformações podem acontecer. Nós temos 4 tipos de transformações, tá? Aí para vocês já está aparecendo a transformação isotérmica, que é quando a gente mantém constante a temperatura e as únicas grandezas que vão ser alteradas é pressão e volume. A transformação isovolumétrica, que é quando o volume permanece constante, aí a gente só vai mudar a pressão e temperatura. E a transformação isobárica, que é quando a pressão é constante, aí a única coisa que altera é o volume e a temperatura, tá bom? E a quarta, né, é quando as 3 grandezas, os 3 variáveis de estado, elas se alteram juntas, tá bom? Então, eu vou mostrar cada uma delas e depois a gente vai já para os exercícios, tá bom? Então, a primeira, que é a lei de Boyle, isotérmica, a gente vê a relação de pressão e volume. Se você olhar aqui no gráfico, você vai perceber, deixa eu ver que eu quero usar a mãozinha. Não quero usar a mãozinha, pera lá. Quero desenhar. Tá. Se você perceber, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Opa, não quero desenhar mais. Deixa eu só pôr pra cá e aumentar. Agora sim eu quero desenhar. Se você perceber aqui no gráfico, ó, observa. No gráfico, você pode perceber que aqui eu tenho volume, né? No meu eixo Y, e no meu eixo X eu tenho a pressão, tá? Você percebe que conforme a gente tem aqui o volume no máximo, o volume estando no máximo, você percebe que a pressão tá no mínimo, ok? E a hora que a pressão tá aqui no máximo, o volume tá no mínimo, ok? Então, se quando a gente aumenta o volume, a pressão cai, ou quando a gente diminui o volume, a pressão aumenta, eu tenho 2 grandezas inversamente proporcionais, ok? E aí, para fazer essa relação, a gente vai usar
A pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Essa relação já nos dá essa relação de inversibilidade, tá? São inversamente proporcionais, então é com essa expressão que a gente vai calcular uma transformação isotérmica, por exemplo. Se ela é isotérmica, a temperatura dela é constante. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, só me mandar pergunta, tá bom? Agora, eu vou vir aqui, ó. Cadê você? Eu vou vir aqui na transformação isovolumétrica. Vamos desenhar. Na transformação isovolumétrica, o que vai ser igual? O volume. O volume não muda, tá? É a lei de Charles e Gay-Lussac. As únicas grandezas que vão sofrer alteração é pressão e temperatura. E aí, vamos dar uma olhada no gráfico, ó. É pressão pela temperatura, sempre em Kelvin, tá? Conforme sobe a pressão, a temperatura também sobe, ok? Então, um aumento de pressão ocasiona um aumento de temperatura. Uma diminuição de pressão ocasiona uma diminuição de temperatura, ou uma diminuição de temperatura ocasiona uma diminuição de pressão. Então, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, essa proporcionalidade a gente consegue expor ela numa equação algébrica dessa maneira. A pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final, tá? Pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final, tá bom? Beleza? Alguma dificuldade aqui? Eu tô passando rápido porque eu sei que vocês já tiveram essa aula, tá bom? Se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo, a gente estaria fazendo experimento e tudo mais, tá bom? Vamos lá agora. Transformação isobárica, que é quando a gente tem a pressão constante. A pressão não muda, as únicas grandezas que vão ser transformadas vai ser volume e temperatura, tá? Se você perceber que o nosso gráfico aqui, o volume pela temperatura, ele é constante, né? O aumento do volume provoca o aumento da temperatura. A diminuição do volume provoca a diminuição da temperatura. Vocês viram que eu fiz uma seta aqui, né? A pessoa é louca ou não? Tudo bem? E essa proporcionalidade, são grandezas proporcionais, essa proporcionalidade está expressa aqui, ó, na nossa expressão, tá? Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final, beleza? Vamos a outra aqui, ó, que a gente vai chamar de equação geral dos gases. Nela, as três grandezas se alteram, tá? E a proporcionalidade delas é a mesma. E eu sempre trato a proporcionalidade falando de uma grandeza relacionada à outra, tá? Então, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. A pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O volume e a temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Eu não consigo falar sobre as três juntas, tá bom? Mas aí, juntando essas três equações que a gente estudou nas transformações gasosas, a gente chega nessa aqui, ó, que é o PVT-Pavotó, tá? Que é pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, tá ok? E aí, meus amores, como que a gente vai resolver os exercícios? Ellen, precisa decorar todas as fórmulas? Para ser mais prática, mais assertiva nos exercícios, eu acredito que vocês só precisam lembrar dessa, tá? Não precisa lembrar das outras. A única coisa que é importante com relação às outras é você saber o que é uma transformação isotérmica, saber o que é uma transformação isovolumétrica, saber o que é uma transformação isobárica e conhecer as leis, né? Porque é fácil, a isotérmica é Boyle, a isovolumétrica e a isobárica é a mesma, né? Que é a lei de Charles e Gay-Lussac, tá bom? Então, só lembre do PVT-Pavotó.
Ellen, mas e aí, como que eu vou usar essa fórmula se caso a temperatura na minha transformação seja constante? Você simplesmente corta a temperatura da sua fórmula, não usa, tá bom? Eu vou resolver os exercícios com vocês e aí a gente vai vendo como isso vai acontecer. São 2, 3, 4 exercícios, tá bom? Então vamos lá. Exercício 1. O gás hélio pode ser comercializado em cilindros como o ilustrado na figura. Então, o volume do cilindro é 7 litros. Então, aqui a gente já tem uma informação importante, né? O volume dos cilindros é 7 litros. A pressão interna do cilindro é 150. Eu cortei a informação, mas ok. Um cilindro como esse foi utilizado para encher balões de uma festa na cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo. Depois de encher muitos balões, o gás parou de sair do cilindro. Admitindo que a temperatura constante, qual será a pressão exercida pelo gás que resta no interior do cilindro quando ele deixa de sair? Pessoal, não sei se é óbvio para vocês, para mim é, mas não por questão de ser professora disso, mas é que o cilindro ele deixa de liberar gás hélio não quando acabou o gás hélio de dentro, mas sim porque a pressão interna do cilindro é igual à pressão externa. E aí o gás tende a não ser liberado, tá? Então, como que eu vou responder essa questão? Aqui, deixa eu ver como que eu faço isso, gente. Pera. Adicionar anotação. Eu não quero adicionar anotação, eu quero responder mesmo. Pera aí que eu vou ver como que eu vou fazer isso, tá? Ai, achei. Eu acho que é esse aqui que eu faço. Não, não é isso que eu faço. Pera aí que eu vou me achar, gente. Só tenha paciência, capru. Não quero marcar textos. Eu queria adicionar uma anotação, mas eu queria fazer assim, ó. Vamos ver se vai dar. Não. Ah, não, vai. Deixa aqui mesmo. Vai, depois é só vocês irem copiando, tá bom? Então, qual a resposta para esse exercício? É que o gás deixa de ser liberado para fora do cilindro quando a pressão interna é igual à pressão externa. Porque a tendência do gás é expandir para um ambiente onde a pressão seja menor, né? Essa é a tendência. Agora, se a pressão do lado de fora do cilindro é igual da de dentro, o gás ele não tem mais essa necessidade, né? Então, ele fica no lugar que ele está mesmo, tá bom? Quando a pressão interna é igual à pressão externa. Eu continuo tendo gás hélio lá dentro, tá? Agora, vamos lá. Se todo o gás hélio contido no cilindro for transferido para um balão com paredes flexíveis, qual será o volume ocupado pelo gás quando sua pressão se igualar à pressão atmosférica? Se está ocorrendo na cidade de Santos, a pressão é a mesma coisa que 1 atm, tá? Deixa eu ver, gente, eu acho que é esse daqui que eu quero. Será que é isso? Não, não é isso. Eu esqueci como eu fazia isso. Oxe, Sus, é o caixa-texto. Mas não é isso, porque esse aqui eu vou grifar. Não é... Será que é isso? Ai, é isso. É isso? Será que é isso? Que é isso? Vamos ver. Eu acho que é esse daqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Se a temperatura é a mesma, então a gente vai usar pressão vezes volume igual a pressão vezes volume, ok? Então, a pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final
vezes volume final, tá? Então, vai ficar como isso? Vai ficar assim, a pressão inicial é 150, o volume inicial é 7 litros, como a gente viu. A pressão final é 1 atm e o volume final é o que eu tô querendo saber, tá? Então, 150, eu tenho uma calculadora aqui, 150 vezes 7 é igual a 1.700 dividido 1.050 dividido por 1 dá 1.050 mesmo. Então, o volume final desse balão gigantesco é 1.050 litros, ok? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me falem, tá bom? Beleza. Ai, que lindo que ficou. Vamos lá. 2. Pequenos cilindros contendo gás butano são utilizados em fogareiros. Se o rótulo do cilindro estiver a informação mantenha em lugar fresco, não aquecer acima de 127 graus, risco de explosão, qual é a possível pressão máxima que o cilindro suporta? Considerando que industrialmente ele foi fechado a 17 graus Celsius e 1 atm. A gente vai considerar volume constante, porque ele vai continuar contido nesse cilindro, tá bom? Qual é a possível pressão máxima que ele suporta? Né? Então, vamos lá. A gente vai usar esse aqui que eu usei da outra vez. Pressão e temperatura, tá? Então, a gente vai usar Karma. Ô, Cristo. Peraí. Aqui, adicionar a anotação. É esse aqui, né, que eu tava usando. Então, vamos lá. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final, beleza? O volume inicial... Não, Ellen, você errou, é pressão, não é volume. Deixa eu ver, aqui é pressão, desculpa. Quero editar. Nossa. Pressão. Eu vou ter que descartar, tá bom? Pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. A pressão inicial é 1 atm. A temperatura inicial é 17 graus Celsius, né? Cadê a barrinha? 17 graus Celsius, que a gente acrescenta 273, então fica 273 mais 17 vai dar 290, né? Igual a pressão final é o que eu quero saber, porque ele pergunta qual é a pressão máxima que ele vai suportar, né? Então, a pressão final é o que eu quero saber. Pressão final dividido pela temperatura final, que no caso não posso aquecer acima de 127 graus. Então, 127 graus é minha temperatura máxima, tá? Aí, 273 mais 127 vai dar 400 graus.
400 não, 400 Kelvin, tá? Celsius não tem graus, tá? Só Kelvin não tem graus. Celsius tem graus, Kelvin não tem graus, tá? Aí ficou desse jeito, eu vou resolver pra vocês, tá bom? Pode resolver por regrinha, pode resolver do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou fazer 1 dividido por 290, já que eu tô com a calculadora, e depois eu vou passar o 400 multiplicando, tá? Deu 1,379. Eu vou colocar 1,38, tá? Então, a pressão final que ele suporta é igual a 1,38. Tá bem? 38 atm. Ok? Exercício resolvido também, tá ok? Aí Ai, deu certo. Vamos lá agora para o exercício 3. Para estudar a alta atmosfera, os meteorologistas utilizam pequenos equipamentos de medidas presos em balões de hélio. Todo esse conjunto é conhecido como balão meteorológico. Um balão meteorológico feito de tecidos deformável contém 90 litros de gás hélio a 27 graus Celsius e 1 atm. Qual o volume que o balão ocupará se subir para um local de pressão de 500 mmHg e temperatura de menos 13 graus Celsius? Aí a gente vai usar o pivot Povetov, tá bom? São as 3 variáveis que vão ser utilizadas aí, tá bom? Agora eu preciso ver como que eu vou fazer isso, né? Mas vai dar certo. Fazer isso aqui, né? Que vocês sabem que eu tenho uma dificuldade, assim, grandiosa. Mas tudo bem. Só aumentar aqui. Adicionar a anotação. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar as informações iniciais, tá? Então, as informações iniciais são essas. Volume de 90 litros, a temperatura 27 graus Celsius e a pressão de 1 atm. O que eu quero, sabendo que eu tenho a pressão final aqui, a pressão final, e eu tenho a temperatura final também, tá? E eu quero, então, o volume final, tá ok? E aí, gente, quais as informações que eu preciso mudar? Preciso mudar todas as temperaturas de unidade, né? Passar tudo para Kelvin. E eu preciso mudar essa pressão final aqui. E aí eu vou usar aquela relação. 1 atm está para 760 mmHg, 520 Hg está para x atm. Deixa eu ver se eu consigo escrever para vocês isso. É que vai ficar meio grandão, mas eu vou diminuir a espessura, tá? Diminuir bem diminuidinho. Vou colocar em preto, tá? Então, ficaria assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer delicado. 1 atm está para 760 mmHg. Não é muito delicado, tá, gente? Já aviso vocês, vou diminuir essa espessura que eu já tinha diminuído, mas não adiantou de nada. Aí, x atm está para 520 mmHg. Aí vocês fazem, porque vocês sabem fazer, eu vou fazer aqui porque eu também sei, tá bom? Vai ficar assim. 760x igual a 520, tá? Então, vai ficar 520 dividido por 760, que vai dar 0,68. Eu vou arredondar para 0,7, tá bom? Então, x igual a 0,7 atm, tá ok? Vamos lá. Qual formulinha que a gente vai usar? Pressão inicial é... Peraí, deixa eu apagar isso, minha gente. Pronto. Vamos lá.
pressão inicial vezes volume inicial dividido por... Eu acho engraçado que, tipo, fica horrível. Igual a pressão final, vai, desce, fio, vezes o volume final dividido pela temperatura final, tudo bem? E aí a gente vai fazendo as mudanças, tá? Eu vou apagar essa formulinha que a gente usou e aí eu já vou colocar com os valores, tá bom? Que daí eu acho que fica mais fácil pra gente, tá? Então eu vou apagar, a gente vai usar essa fórmula, eu vou apagar pra... Deixa eu ver se apaga tudo. Que daí eu já coloco os valores. Aí, pronto. E eu vou fazer do outro jeito que é mais fácil, tá? Então vai ficar assim, ó. Pressão inicial é 1 atm. Eu só vou colocar entre parênteses, tá? Então, 1 vezes... Aí, o volume é 90 litros. Vou colocar também parênteses. Dividido pela temperatura, que é 27 graus Celsius. 27 mais 273 dá 290, né? Tô certa? Não. Dá 300, né? Dá 300. Igual. Aí, vamos lá. Pressão que a gente descobriu que é 0,7, né? 0,7 vezes... o volume é o que eu quero, né? Vou colocar como incógnita aqui, bem bonitão. Volume final. Cadê o V? VF. Vou fechar parênteses e dividir. Se é menos 13 graus Celsius, então 273 menos 13. Menos 10 dá 63, menos 3 dá 260. Tudo bem? Muito difícil, gente? Tá fácil. Vou resolver aqui, tá? Vocês resolvem aí também. Então, vai ficar... Vai ficar 1 vezes 90, 90, né? Vou fazer 90 dividido por 300, igual a 0,3. Vou passar o 260 multiplicando. 260. E agora vou passar o 0,7 dividindo. Deu 111,4, tá? 111,4. Então, 90, vou fazer de novo a conta, porque eu sou das que se perde. 90 dividido por 300, deu 0,3. Vou passar o 260 multiplicando. Vezes 260. 78, tá certo. Agora eu passo o 0,7 dividindo. 111,4, tá? Então, deu volume final igual a 111,443, né? Litros. Tudo bem? Muito difícil? Facinho, né? Então, vamos lá. Quatro. O gráfico abaixo indica as transformações sofridas por uma quantidade fixa de gás ideal. Beleza. Então, a gente tem um gás ideal. Inicialmente, ele está na situação A. Na situação A, deixa eu pegar um negocículo. Na situação A, vou trocar a cor, que eu gosto de coisa colorida. Na situação A, ele tem o volume de 10 litros e ele está sob a pressão de 1 atm, tá? Na situação B, ele tem 5 litros e tem o volume de pressão de 2 atm. E na situação C,
a pressão permanece a mesma, só que muda o volume. E na situação D, ele permanece com o mesmo volume, só que a pressão sobe para 5, tá? Vamos ver o que ele quer da gente. Identifique as transformações A para B. Ele quer saber se é isotérmica, tá? Então, ó, de A para B muda a pressão e muda o volume. O que não muda? Provavelmente a temperatura, né? Então, se muda a pressão e muda o volume e não muda a temperatura, então ela é isotérmica. Dez a 0. Isotérmica. Tudo bem? De B para C. De B para C, o que não muda é a pressão. Então, ela é isobárica, tá? Se não muda a pressão, ela é isobárica. Eu vou por aqui mesmo. Isobárica. Aqui faltou um acentozinho. E de C para D não muda o volume, então ela vai ser isovolumétrica. Volumétrica. Beleza? Fácil, difícil? Eu acho que tá fácil. Agora a gente vai aqui para B. A temperatura do gás no estado A é igual a 127 graus Celsius. Determine as temperaturas desse gás nos 3 estados B, C e D. Então, vamos lá. Ó, se de A para B ela é isotérmica, então em A é 127 graus Celsius, né? Vou pegar minha canetinha. Em A é 127 graus Celsius. Em B também vai ser 127, tá? Porque a transformação, ela é isovolumétrica, isotérmica, tá bom? Então, A é 127 graus Celsius, B também. A gente só vai precisar descobrir, então, de C e de D, tá bom? Pra gente saber com relação à mudança de temperatura. Então, vamos descobrir a C, depois a gente descobre a D, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso lembrar. Na situação B, o volume é 5 e a pressão é 2. Na situação C, o volume é 2,5 e a pressão é 2 também. Então, é uma transformação isobárica. Eu não preciso colocar pressão na fórmula, tá? Eu só preciso colocar temperatura e volume, tá? Então, é VI dividido por TI é igual a VF dividido por TF, tá? Porque a transformação ela é isobárica. Então, vamos lá. Eu vou desenhar primeiro, ó, de B para C, tá? Vamos lá. Então, vai ficar volume inicial é igual a temperatura inicial, Ellen, dividido por temperatura inicial é igual a volume final vezes temperatura final, beleza? E aí, vai ficar assim, qual que é o volume inicial dos dois? Deixa eu ir lá voltar para ver, peraí. O volume inicial é 5 e o volume final é 2,5, né? Então, o volume inicial
Oxi. Pera. Aí vai ficar, o volume inicial é 5, a temperatura inicial é 127 mais 273 dá 400, igual, volume final é 2,5, né, que é da situação C, 2,5, e a temperatura final é o que a gente quer saber. Nem se eu quiser fazer de cabeça, eu posso? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode fazer de cabeça, porque você percebe que o volume inicial é metade do volume final, né? Então, a temperatura final também vai ser metade, né? Então, o TF é igual a 200, tá? Já que são grandezas diretamente proporcionais. Se uma cai pela metade, a outra também vai cair pela metade. Tá bom? Pode fazer, se você olhando o gráfico conseguir fazer, também não tem problema, até melhor, tá bom? E aí de B para C, então essa é a temperatura em C, tá bom? Temperatura em C. E agora eu vou descobrir para vocês a temperatura em D, tá? Então agora a gente vai de C para D, tá? A transformação de C para D é uma transformação isovolumétrica, tá bom? Então, o volume é constante, então a gente só vai relacionar pressão e temperatura, que também são duas grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Adicionar a anotação. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final, né? Dividido pela temperatura final. A pressão A pressão, Cristo, por que fica mudando? É muito chato. Ele mandou eu ficar tranquila. Tá bom, vou obedecer, excluir. Ai, deixa, gente, vocês sabem que ele é TF, né? Desisto. A pressão inicial, vamos voltar lá. A pressão inicial de C é 2 e daí vai para D, que é 5, né? Então, vamos lá. Pressão inicial é 2, a temperatura é 200, né, que a gente calculou ali em cima. Aí, igual a pressão final, né, que é em D, a pressão é 5, e a temperatura é o que a gente vai querendo descobrir, TF. Não muda, fica TF mesmo. E aí, assim, é fácil, né? 2 dividido por 200 vai dar 1 sobre 100, né? Então, 5 dividido por quanto que vai dar 1 sobre 100 também? 5 dividido por 500. Então, TF é igual a 500. 500 Kelvin, tá bom? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer problema, só me avisar, tá bom? A aula de hoje é essa. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as tarefas mínimas e complementares das duas aulas, tá bom? Não precisa me mandar, porque o plural me mostra que você fez, tá bom? Então, faz lá e depois, na hora que a gente terminar o estudo dos gases, a gente vai fazer uma lista de exercícios extra, tá bom? Pelo maestro, tá ok? Então, para hoje é isso, e amanhã eu vejo, provavelmente a gente vai estudar a equação de Klepper, tá bom? Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, não saiam de casa, evita, né, o pico de infecções vai ser durante esses dias, então fica em casa, não fica saindo não.
Se vocês têm avô, não vai visitar, sabe? Compra algumas coisinhas, limpa e leva, deixa na porta, sabe? Mas não vamos sair de casa não, pra gente voltar o mais rápido possível pra escola, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tô com saudades. Até mais. Tchau, tchau.